Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Uma saudação a você, os colegas de bancada e principalmente a toda a nossa audiência. Sempre muito bom. Ivan, vamos trazer aqui atualizações sobre esse terremoto que assolou a Colômbia e já causou 254 mortes. Ontem, outro tremor de magnitude 3,8 foi registrado no oeste do país. As equipes de resgate correm contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes sob os escombros. Quais novas informações você traz para a gente sobre essa catástrofe, Ivan? Uma pessoa foi resgatada 36 horas após o terremoto, o que foi um motivo de comemoração e que deu esperança, não é? Para que as equipes de resgate continuem fazendo as buscas na esperança de salvar mais vidas. Durante a madrugada de ontem para hoje, não é? Um avião de El Salvador, com as de resgate, que tiveram êxito na Venezuela e que ganharam, né, inclusive uma repercussão internacional, então chegaram na Colômbia para este apoio às forças colombianas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou inclusive a publicar um vídeo nas redes sociais de solidariedade ao povo colombiano. Então, como você disse, né, já passam aí mais de 200 mortes. Infelizmente, esse número tende a aumentar nas próximas horas, mas as equipes de resgate estão fazendo tudo o que for possível, que é possível, para salvar o maior número de vidas, né? E também o exército colombiano teve que agir em alguns locais, Daniel, porque infelizmente começaram a chegar relatos ali de saques, enfim, de roubos, né, nas casas que ficaram destruídas, enfim, e algumas pessoas começaram a roubar ali, então, essas casas devido ao acesso, e aí o exército em alguns locais teve que militarizar a região justamente para controlar a questão dos roubos, enfim, da ordem social. A Colômbia vem dando a resposta que pode nesse momento. Como a gente reportou ontem, é um terremoto que lembra muito o terremoto da Venezuela, e esse tremor que aconteceu de 3,8, o Daniel, era esperado, porque geralmente quando acontece um tremor grande, como foi da Colômbia de 7,4, nos dias seguintes, infelizmente, é da natureza, né? Isso acontece, assim, outros tremores menores. A gente espera que esse menor aí tenha sido o último ontem e que a Colômbia possa restabelecer o quanto antes aí as atividades do país e principalmente a reconstrução das áreas atingidas. Daniel. A gente segue acompanhando esse caso com você, meu caro Ivan Kleber, às 8h08. Deixe-me só registrar aqui a participação, a pergunta do nosso espectador, o Armando Eduardo, perguntando se o Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista, se ele está de férias. De fato, está de férias, volta em breve, volta antes do aniversário do Jornal da Oeste, primeira edição, que vai acontecer no dia 25 de agosto. Portanto, em breve, ele vai comemorar também com a gente o primeiro ano do Jornal da Oeste, primeira edição. Nós contamos com a sua audiência também, Armando Eduardo. Bom, já que o Marcelo Rocha Monteiro não está por aqui, vou passar para outro Marcelo, trazer um ponto para a nossa conversa com você. Marcelo Suano. Ivan, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Londres, é sempre um privilégio poder conversar contigo. Vamos deixar o teu helicóptero estacionado ainda na Colômbia. Tem um fato muito curioso. O Gustavo Petro, que é ex-presidente, né, encerrou, entregou, não vai assumir, não tem mais nada, ele pediu autorização para se ausentar da Colômbia por um ano. Que fato curioso. Por que ele precisa de autorização para ficar um ano longe? Qual é a razão? O que isso implica? Ele está com medo de algo? Ou isso é uma espécie de vou justificar e sair agora? Talvez ele até vá trabalhar em Madrid. Ele está querendo fugir, afinal de contas? Bom dia, professor Marcelo Suano. Pois é, temos duas notícias em uma aí, não é? O Gustavo Petro ontem enviou, então, esse pedido de autorização ao Senado colombiano. E por que ele precisa desta autorização, professor Marcelo? É o seguinte: a Constituição da Colômbia estabelece que quando um presidente deixa o cargo, independente de direita, esquerda, enfim, um presidente deixa o cargo na Colômbia pelo espaço de um ano, portanto, o Gustavo Petro deixou o comando do país no dia 7 de agosto, até 7 de agosto de 2027, toda vez que ele deixar a Colômbia, ele precisa dessa autorização do Congresso. É uma lei que tem lá na Colômbia, isso está na Constituição da Colômbia, então o Abelardo de la Espriella, quando deixar o poder, ele também, se ele quiser sair da Colômbia, ele terá que pedir essa autorização no primeiro ano pós-mandato para deixar o país. Agora, por que o Gustavo Petro está querendo deixar a Colômbia, professor Marcelo Suano? O motivo é muito simples, nós já temos a resposta.
o atual presidente, Abelardo de la Espriella, não caiu na pressão e não aceitou uma proposta do Gustavo Petro para que ele, de la Espriella, garantisse que Petro não seria preso ou deportado ou extraditado, para os Estados Unidos. O Gustavo Petro teme que as investigações contra o narcotráfico na Colômbia, que já começaram, nós já estamos vendo ações, né? O terremoto agora, obviamente, interrompeu isso, mas já nas primeiras horas do governo de la Espriella, a gente viu várias ações de captura de chefes do narcotráfico na Colômbia, etc. Então, o Gustavo Petro teme que em algum momento o nome dele possa aparecer nas investigações, o que possa levar à prisão dele e, como eu disse, a possível extradição para os Estados Unidos. Então, o Petro está tentando sair da Colômbia o quanto antes, porque ele não tem essa garantia. Quais seriam os destinos do Gustavo Petro? Carta, ele não diz para onde ele vai, mas possivelmente seria ou Bélgica ou África do Sul. A Bélgica tem um histórico aí de receber ex-presidentes da América Latina. A gente teve um ex-presidente do Equador também, que buscou asilo político lá, e o Gustavo Petro poderia seguir o mesmo caminho. Ou, quem sabe, a África do Sul, um país membro dos BRICS, é um país que no momento tem uma ruptura diplomática também com os Estados Unidos, então na cabeça dele talvez ele acredita que ele ficaria seguro ali na África do Sul ou na Bélgica. Agora o Senado muito provavelmente hoje vai responder se autoriza ou não a saída do Gustavo Petro e aí a gente vai descobrir qual será o destino dele caso ele realmente deixe a Colômbia. Mas é um quanto engraçado, né? Ele deixa o poder na sexta e já na semana seguinte pretende deixar a Colômbia e isso mostra o estado de apreensão que ele se encontra por conta dessas investigações. Daniel, devolvo para você. E agora a gente faz a conexão Brasília-Londres com Berenice Leite. Oi, Ivan, muito bom dia, sempre muito bom poder falar com você. E olha, o Departamento de Estado norte-americano, eles divulgaram um vídeo falando sobre os Estados Unidos nunca mais, né, que os Estados Unidos em toda a América nunca mais serão questionados. Agora, essa publicação, ela chega a citar, inclusive, Nicolás Maduro, a prisão dele, como um forte sinal a todo o hemisfério. Então, queria saber de você sabe que sinal seria esse, né? E por quê? Qual o motivo desse vídeo ter sido divulgado nesse timing de agora? Bom dia, Berenice. Muito bom acompanhar seu trabalho aí da capital. Olha só, para quem acompanha o nosso programa de leste a oeste, nós já dissecamos, trouxemos todos os detalhes da nova doutrina Monroe, ou doutrina Monroe, com o D de Donald Trump, como estão chamando lá nos Estados Unidos, que visa justamente acabar com a influência de outras potências nas Américas, tanto lá do Canadá até o Uruguai. E quais seriam essas potências? Principalmente Rússia e China, e também a infiltração das jihads islâmicas na nossa região, bem como do regime iraniano. Então, o Departamento de Estado publica esse documento explicando, né, em um vídeo didático, explicando o que foi a doutrina Monroe, e na época ela foi utilizada para impedir a influência, digamos assim, das potências europeias. Agora o que nós estamos vendo são outras potências querendo ali o controle da América Latina ou aumentar a sua influência. O principal recado aqui, Berenice, é para a China. E na mensagem a gente pode fazer várias interpretações da questão da captura do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro era muito próximo da China e da Rússia. Ambas não puderam fazer absolutamente nada para impedir a captura de Nicolás Maduro. Então, ela entra num contexto maior do que apenas a doutrina Monroe, né? Ela entra num contexto bem maior do que apenas impedir essa influência da China e da Rússia na região, mas também o combate ao narcotráfico. Então, o que a gente está vendo agora é o Escudo das Américas, não é? Que foi a maior iniciativa, na minha humilde opinião, a maior iniciativa que os governos de direita da América Latina já fizeram para combater o narcotráfico e para combater as ações do regime comunista de Cuba na região. Essa coisa de Cuba exportar o comunismo para os outros países, né? É uma iniciativa que foi implementada no começo deste ano e que já vem colhendo frutos, colhendo resultados. Com as parcerias militares que os Estados Unidos estão desenvolvendo na região, com a captura do Nicolás Maduro, que é um pouco anterior ao Escudo das Américas, mas pode entrar nesse contexto, e também nessa luta aí para acabar com o comunismo na nossa região. Então, é esse recado que o Departamento de Estado
acaba passando. Ou seja, a era de ditadores e de influência na China, na América Latina, está acabando. Daniel, devolvo para você. Vou trazer aqui ainda mais um ponto sobre o Donald Trump para você, Ivan Kleber, porque o presidente americano fez um voo militar secreto da Turquia no mês passado. Ele utilizou um caminhão para trocar de aeronave, segundo o jornal The Washington Post. Por que ele trocou de avião, Ivan? Olha, Daniel, coisa de filme, tá? Tenho certeza que alguém já está escrevendo o roteiro. Enquanto participava de uma reunião na Turquia com outros presidentes do G20, o serviço secreto americano recebeu a informação de que o Irã poderia estar tentando organizar uma tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump. E aí, o serviço secreto, Daniel, quando o presidente viaja, não importa onde ele vá, o presidente atravessar a rua da Casa Branca. Antes dele atravessar a rua, o serviço secreto faz um mapeamento da região e elabora planos de segurança caso alguma coisa não saia conforme o combinado, não é? E isso não foi diferente na Turquia. Então, o serviço secreto primeiro foi à Turquia, elaborou os planos de ação caso alguma coisa acontecesse, e diante desta ameaça iraniana, então, eles ativaram um dos tantos protocolos de segurança. E um desses protocolos era justamente ele entrando dentro de um caminhão que era utilizado na entrega de produtos de catering, né, de alimentos, enfim, de hospitalidade. E ele, então, troca de avião para que os iranianos sequer soubessem qual era o avião que ele estava. Pelo menos essas são as informações que chegam. O presidente Trump confirmou realmente que eles tiveram que ativar um protocolo de segurança. A gente conhece, né? Inclusive virou até temas de filme com o Harrison Ford, no Air Force One, o avião mais seguro do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que o presidente dos Estados Unidos, ele nunca vai com apenas um avião, dependendo da distância. Se é algo interno dentro dos Estados Unidos, tudo bem. Mas existe uma espécie de Air Force One reserva, que muitas vezes pode ser utilizado também para confundir eventuais inimigos da América que queiram eliminar o presidente americano. Então, dentre esse leque de opções, o serviço secreto acabou utilizando de colocar o presidente num caminhão para trocar de avião e sair em segurança da Turquia. Agora, isso precisa ser investigado mais a fundo e cedo ou tarde a gente vai descobrir que o próximo Irã chegou de realmente tentar realizar esse ataque contra o presidente americano. Daniel? O Ivan, segundo a CNN Internacional, o Marco Rubio e o Scott Bessent, eles ficaram nesse avião, no Air Force One, enquanto o Trump trocou de avião, né? Eles não sabiam desse risco, que o avião estava sob risco de ataque, né? Não, o serviço secreto, ele trabalha com a prioridade número 1 da vida do presidente. Portanto, tudo é feito, tudo é elaborado pela defesa do presidente. Quando você assume um cargo como o Marco Rubio e os demais ali, eles sabem disso, que no momento do perigo, diante de qualquer ameaça, a prioridade é a defesa do presidente, a segurança do presidente dos Estados Unidos. E esse tipo de informação, então, por exemplo, quando o presidente troca de avião, troca de carro, é muito comum também o presidente Trump trocar de veículo durante um trajeto, alguma coisa assim, são protocolos, né? É muito comum que poucas pessoas fiquem sabendo, um para evitar vazamento, outro para evitar o pânico, outro para, enfim, não atrapalhar o trabalho dos demais secretários. São vários motivos, tá? Mas aqui, pelo que a gente sabe até agora, nós tínhamos então um protocolo, o protocolo foi executado com segurança, com sucesso, todo mundo voltou bem para casa e o tal do ataque não aconteceu. Eu estou mais curioso, Daniel, porque eu acho que essa história ainda vai repercutir esta semana, nem tanto pela questão do caminhão, como foi o protocolo de segurança do presidente Trump. O serviço secreto, a CIA, conseguiu realizar uma operação para neutralizar essa tentativa de ataque iraniano. Isso também a gente pode descobrir, quem sabe, nas próximas horas, nos próximos dias. Eu estou muito curioso para saber se a CIA operou para eliminar essa ameaça já no começo, Daniel. Ivan, trazendo mais um ponto aqui para você, um tribunal da Síria condenou ontem o ex-ditador Bashar al-Assad e o irmão dele mais novo à pena de morte. Os dois não estavam presentes no julgamento em Damasco. Assad e o irmão fugiram para a Rússia em dezembro de 2024. Por que o Bashar al-Assad foi condenado? Como é que foi esse julgamento lá na Síria?
Daniel, a ditadura do Bashar al-Assad na Síria foi uma das mais sangrentas no Oriente Médio. Lembrando que em 2015 ele chegou a usar armas químicas em uma bomba, né, que ele bombardeou, perdão, próximo a uma escola, ou seja, crianças foram atingidas. O Bashar al-Assad tem aí um histórico realmente de perseguição a opositores. Foi uma das piores ditaduras do Oriente Médio, e quando o regime dele colapsou em dezembro de 24, então, como você bem disse, ele teve que fugir para a Rússia. Ele agora foi sentenciado à morte, obviamente que ele não pretende voltar para a Síria. Aliás, ele tem aparecido muito pouco. O paradeiro dele, sabe-se que ele está na Rússia, mas em qual cidade e como ele está vivendo na Rússia, ninguém sabe. A esposa dele também fugiu junto com ele, né, toda a família. Ele que chegou, inclusive, aqui na juventude morar em Londres e se formou dentista, não é, aqui em Londres, mas aí depois ele voltou, ele assumiu o lugar do pai dele, e a ditadura dele sempre foi muito próxima da Rússia, né? A Síria era muito importante para a Rússia no contexto geopolítico, mas em dezembro de 24, então, por conta da guerra da Ucrânia, etc., a Rússia não conseguiu mais defender o regime dele, que finalmente chegou ao fim. Não que as coisas tenham melhorado muito agora lá na Síria, mas a gente precisa sempre destacar que quando um ditador, um ex-ditador é levado ao banco dos réus, mesmo que de maneira simbólica, isso é importante porque, Daniel, cedo ou tarde, todos eles terão que enfrentar a justiça. Todos os ditadores, cedo ou tarde, passam pelo crivo da justiça, e agora a gente tem essa condenação à morte aí do Bashar al-Assad, Daniel. Agora, Ivan, vamos trazer aqui um vídeo, uma imagem que repercutiu muito ontem nas redes sociais durante um protesto que foi realizado por grupos pró-Palestina em Atenas, na Grécia. Um casal foi empurrado e agredido fisicamente por manifestantes depois de ser identificado como israelense. Que horror, coisa terrível, hein, Ivan Kleber? Como é que foi esse incidente? Quais foram as repercussões dessa ocorrência no mundo? Olha, Daniel, a coisa realmente está saindo de controle, e essas imagens que nós estamos acompanhando aí lembram muito, e eu aqui não quero relativizar, mas lembram muito imagens que a gente vê nos filmes e documentários da Segunda Guerra Mundial, de como os judeus eram hostilizados, principalmente na Alemanha. E agora, em 2026, nós temos essas imagens acontecendo na Grécia. Todo esse movimento chamado pró-Palestina no mundo, não só na Europa, ele tem como objetivo final isso aí. Que culpa tem esse casal da guerra, para começar? Mas mesmo assim, por que hostilizar um casal que está ali passeando? Enfim, o objetivo dessa turma pró-Palestina é fazer com que, colocar essa pressão nos cidadãos comuns de Israel, para que, por sua vez, eles pressionem o governo de Israel para acabar com a guerra com o Irã, acabar o que eles chamam de ocupação da Palestina, etc. Por que eles não fazem esse tipo de pressão em cima do Hamas? Porque a partir do momento que o Hamas sair de Gaza, pode ter certeza que nós teremos a paz na faixa de Gaza. Mas o que realmente assusta é que imagens como essas são cada vez mais corriqueiras na Europa, nos Estados Unidos um pouco menos, desde que o presidente Trump assumiu o poder, né? Lembrando que pessoas que hostilizam judeus israelenses, como nós estamos vendo assim, podem perder o seu visto de entrada nos Estados Unidos, tá? Mas é realmente muito preocupante que nós estejamos aqui comparando imagens de 2026 com as imagens que nós vimos na década de 30 e 40 na Alemanha nazista, Daniel. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha.
Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.